Então vamos lá? Todos aqui já? O Instagram já está avisando que a gente está aqui. E nós vamos então tocar no assunto de hoje, que é um assunto bastante delicado. Oi, Marcélia, tudo bem? Seja bem-vinda. Meu amor, tudo bem? Que bom que você está aí. Então vejam bem, quando nós temos pensamentos, esse assunto é muito sério, porque muitas pessoas se machucam, se autodestroem por causa dos pensamentos que têm. Então vamos tomar cuidado. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Os pensamentos, todos nós, seres humanos, temos pensamentos. Os pensamentos fazem parte da vida do ser humano. É impossível um ser humano não pensar, a menos que ele não tenha cérebro. Ou a menos que ele tenha um problema no cérebro, na máquina, que não está funcionando bem. Mas a máquina funciona, uma máquina saudável, um órgão saudável, um cérebro saudável, ele vai ter pensamentos o tempo todo. O tempo todo. Se eu disser para você agora uma frase, eu quero que você preste atenção aqui, você que está me vendo. Você que vai ver essa live num outro momento. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Se eu disser para você agora, não pense em girassóis amarelo. Não pense em girassóis amarelo, não é para pensar. O que já aconteceu com você? Você já pensou. Já te veio na mente girassóis amarelos. Certo? Se eu falar, então troca, não pense em girassóis amarelos. Não pense em girassóis amarelos e não pense também nesses girassóis brancos. Então, não pense em girassóis amarelos e não pense em girassóis brancos. Ao invés das pétalas amarelas, as pétalas brancas. E o que você já pensou? Nos girassóis brancos, não é verdade? E por que isso acontece? Porque a sua mente é saudável. E a partir do momento que eu estou falando com você, e você está prestando atenção, você está atenta ao que eu estou falando, você já começa a interagir e a sua mente já está funcionando junto comigo aqui. Então, todas as informações que entram na sua mente, elas ficam lá. Então, quando eu disse não pense no girassol amarelo, imediatamente você pensou no girassol amarelo. Primeiro, porque você já conhece o girassol. E segundo, porque você sabe que eles são amarelos. E quando eu disse a você, agora não pense neles branco, você pensou também. A informação foi colocada no seu cérebro. Certo? E é isso que as pessoas não entendem. Elas sofrem muitas vezes por terem alguns sentimentos. Por exemplo, mas eu estou sentindo uma coisa tão ruim hoje a respeito de tal pessoa. O pensamento é ruim e é a respeito de alguém. E o que acontece com a pessoa? Ela já quer se punir por aquilo que ela está pensando. Nossa, como eu sou ruim. Como eu posso, como existe possibilidade de eu pensar uma coisa tão ruim a respeito de alguém. E o que nós estamos dizendo aqui? As pessoas, por não entenderem como funciona a mente, elas então se destroem, elas se tornam, elas se machucam, elas se ferem, elas se desprezam por causa dos pensamentos que elas têm. Então vamos lá. Ter o pensamento chegar à sua mente, não existe nenhum problema aí. Porque a sua mente está recebendo informações e a cada segundo, milésimo de segundo. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? Você passa ali as informações em questão de segundos. Você recebe muitas, mas muitas informações diferentes. E o seu cérebro vai captando tudo isso, vai recebendo todas essas informações. E aí, num determinado momento ou num determinado dia, você se vê, então, tendo um pensamento ruim. Bom, você assiste filmes, você vê muitas vezes novelas, você assiste séries, você lê alguma coisa, ou talvez você leia muito, não sei se você é uma pessoa que lê ou não, deveríamos ler muito, né? Todos devemos ler muito, mas pode acontecer de você ler bastante e as informações vão se concentrando dentro da sua mente. Então, a partir daí, essas informações se tornam em pensamentos, que vão se tornar sentimentos.
esses sentimentos nem sempre são os sentimentos que a gente quer ter. Nem sempre. Por que não? Porque ele não é apenas as informações que eu quero ter que estão dentro da minha mente, mas estão dentro da minha mente todas as informações que eu recebi até hoje, boas e ruins, que eu quero e que eu não quero. E quando eu recebo todas essas informações, que são pensamentos e depois se tornam em sentimentos, isso tudo é inerente muitas vezes à minha vontade. Não é porque eu quero, mas é porque as informações estão lá. E deixa eu dizer uma coisa muito importante, essas informações vêm seguidas muitas vezes já de uma emoção. Por exemplo, se você sabe a notícia que uma pessoa morreu, isso te traz tristeza. Além da tristeza, te traz pesar. Além do pesar, às vezes, te traz revolta. Além da revolta, às vezes, te traz uma mágoa ou pode te trazer um remorso. Então, são informações que vêm seguidas, que se tornam sentimentos, seguidos já de emoções que, como eu disse ontem, são muitas as emoções que existem, pelas quais um ser humano pode passar e pode sentir. Então, quando essa emoção se torna, então, um sentimento, ela pode, a partir daí, se tornar, então, uma ação. Então, quando a pessoa tem o pensamento que se tornou um sentimento, ela tem medo de que isso se torne uma ação. Então, ela já fica reprimindo aquilo. Nossa, mas e se auto-recriminando. Como que eu posso pensar numa coisa dessa? Eu não deveria pensar isso. Porque existe um senso do quê? De moral, de certo e de errado. E como eu tenho um senso de moral, do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer, eu então me recrimino por estar pensando. Né? E aí eu me torno então escravo daqueles sentimentos ruins e negativos, porque eu abomino aqueles sentimentos. Eu não queria ter aqueles sentimentos. E é isso que acontece com todo ser humano. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, que os sentimentos, eles estão dentro da nossa mente. Por quê? Por causa das informações que vieram seguidas de emoção. Então, quando isso se torna um sentimento e eu passo a sentir, até ele ser um sentimento, pelo pensamento ter se tornado um sentimento, não existe erro nenhum. Ninguém precisa se recriminar por causa disso e ninguém precisa ser escravo desse sentimento, que é onde eu quero chegar. Então, veja bem, o pensamento entrou e se tornou um sentimento. Puxa, eu estou sentindo uma coisa ruim. Ou então, eu estou sentindo uma coisa boa. Qual o problema disso? Não existe problema. Até aí não tem problema, tem uma informação que entrou na sua mente. E que se processou num sentimento, ok? Agora, qual o problema e por que eu me torno escravo desse sentimento? Porque eu passo a acreditar no sentimento e eu passo a alimentar o sentimento. Aí começa a se tornar prejudicial. Quando eu sei que o pensamento não é bom, cabe a mim agora tirar o pensamento, repelir o pensamento, não alimentar o pensamento. E isto é totalmente possível. Existem pessoas que não acreditam nisso, mas é a pura verdade. Então, quando eu passo a alimentar o pensamento, ou seja, eu quero pensar aquele pensamento. Quando eu quero pensar, quando eu decido querer pensar, agora eu estou alimentando o pensamento na minha mente. Esse sentimento, né? Eu já estou alimentando esse pensamento que se tornou um sentimento. Então, veja bem, quando eu alimento, aí eu estou dando, então, total liberdade ao meu cérebro de pensar o quanto ele quiser sobre aquilo. Quando eu repudio o pensamento, quando eu não quero o pensamento, aí então sim eu estou dizendo, isto eu não quero pensar. Mas eu posso fazer isso de uma maneira ainda mais contundente. Eu troco um pensamento ruim por um pensamento bom. Quando eu faço essa substituição de um pensamento pelo outro, eu tiro o pensamento ruim e coloco e penso um novo pensamento. Isto sou eu dando o comando para o meu cérebro. Agora sim o meu cérebro começa então
a receber uma outra informação. E não basta eu falar para o meu cérebro, eu não quero pensar nisto. Eu preciso colocar um novo pensamento. Como eu coloco então um novo pensamento? Como que você recebeu o primeiro pensamento? Através de uma informação que entrou na sua mente. Então você vai buscar uma nova informação e colocar na sua mente. Qual? Pode ser uma nova informação, pode ser um vídeo que você quer assistir, pode ser um livro que você vai ler, pode ser uma música que você vai ouvir, pode ser uma palestra que você quer assistir, pode ser um momento de meditação em que você para e vai caminhar junto da natureza, vai tomar sol, vai praticar um exercício. Isso tudo são meios de você trazer novas informações saudáveis para a sua mente. E é também muito correto que você faça também qualquer tipo de trabalho. Aí a gente diz um trabalho manual, um artesanato. Coloque sua criatividade em ação. Quando você coloca sua criatividade em ação, você está também trazendo conteúdo bom e saudável para o seu cérebro. Todos nós devemos ter aptidão para alguma coisa. Todo ser humano tem. Por mais que você trabalhe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um médico que trabalhe, um médico cirurgião, que opera o dia inteiro ele está operando pessoas, né? Tem várias cirurgias num dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Tá, mas esse médico, esse homem ou essa mulher não pode fazer só isso. Não pode viver só disso. Ele tem que fazer outras coisas, senão a mente dele vai ficar doente. Se ele ficar apenas operando 24 horas, 12 horas por dia, todo dia. Então, por que a gente precisa de um dia para descanso? Boa tarde, querida, tudo bem? A gente precisa de um dia para descanso justamente para descansar a mente. Por que a gente precisa trabalhar X hora do dia, nas outras horas você não trabalha? Por que é preciso dormir um mínimo de 8 horas por dia? Tudo isso para ter uma mente saudável. E para você poder diversificar sua mente. Por que é importante viajar, passear, ter amigos, conversar, caminhar, praticar exercício físico e ter uma atividade fora da sua atividade normal? Então, se você é uma enfermeira, um médico, o que mais você gosta de fazer? O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que me colocar à disposição, ou eu preciso me dedicar a fazer uma outra coisa. E por que eu tenho que me dedicar a fazer essa outra coisa? Justamente porque eu quero ter uma mente saudável. E porque eu quero outras informações na minha mente. Então eu faço o quê? Eu faço flores, eu pinto a tela, gastronomia, jardinagem, marcenaria, qualquer outra coisa que você consiga fazer. Para quê? Para você justamente fazer com que a sua mente seja uma mente que seja diversificada de informações, de conteúdos, para que justamente você possa transitar entre muitos outros pensamentos e outros sentimentos. Né? Porque todo pensamento vai se transformar num sentimento. Então, se você se dedica a cozinhar, por exemplo, o que você gosta mais de fazer? Salgados ou doces? Né? Bolos ou balas? Você tem que entender o que é que você gosta de fazer e que você faz, e que isso é para te distrair, é para colocar sua criatividade para fora, é para você conseguir criar coisas, né? E poder presentear, e poder dar para as outras pessoas, e poder ter várias opções desse objeto para você ou para outras pessoas. Então, quando você faz tudo isso que eu acabei de falar, você consegue então fazer com que a sua mente tenha opções de pensamentos saudáveis. Então você não vai ficar se demorando naquele pensamento negativo e prejudicial, porque você tem muitas outras coisas para fazer, muitos outros pensamentos para ter, né? E eu sempre digo, não só pensamentos para ter, mas pensamentos para pensar. Porque o mal das pessoas é justamente não pensar, mas ter pensamentos prontos. É muito fácil convencer uma pessoa de torcer para um time, de votar para um partido, de ser de uma religião, quando essa pessoa não luta pela vontade dela, pelo gosto dela, pelo entendimento dela. Até uma certa parte da nossa vida, nós temos que ser conduzidos
pelo papai e pela mamãe. Isso é normal. Pelos professores, pelos tios, pelos avós. Somos conduzidos, somos ensinados. Isso é a parte infantil da nossa vida. Quando nós não temos responsabilidades o suficiente para fazermos sozinhos, para tomarmos decisões. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos adultos, e hoje em dia a idade das pessoas parece que está fazendo com que elas se tornem adultas mais rápido, porém com ações mais lentas. Mas por que eu digo isso? Porque são muitas informações todo o tempo. E a informação traz conhecimento, e muita gente está buscando conhecimento bom, e tem muita gente buscando conhecimento nocivo para a saúde. E, consequentemente, vão adoecer, né? Quando você não consegue tirar um pensamento da sua cabeça, isso já é disfuncional. Eu não tô falando daquela música que você ouviu e, nossa, essa música não sai da minha mente. Nossa, eu não consigo tirar essa música da minha mente. Não, isso é uma outra coisa, não é disso só que eu tô falando. Eu tô falando daquele pensamento negativo, horrível, que está te encarcerando, que está fazendo você ficar presa dentro de uma realidade que você não gosta. E que você não aceita, que você repudia muitas vezes. E que você sabe que não é correto. Então é desse pensamento que eu tô dizendo, quanto a isso você pode e deve lutar. E como? Já dei todas as orientações para você aqui. Assista de novo e você vai entender. E por que eu tô dizendo assista de novo? Porque já tá acabando o nosso tempo, né? É muito rápido. Mas eu dei todas as informações aqui para você poder resolver essa situação. Assista a live de novo. Anote num caderno se for preciso. E faça o que tem que ser feito. Agora, não adianta você simplesmente falar, puxa, reconheço que ela tá certa, isso tem acontecido comigo, mas aí você não toma atitude nenhuma a seu favor. Você não faz o que tem que ser feito. Então não adianta. Só saber não resolve. Existem muitas pessoas doentes porque elas simplesmente sabem que estão doentes. Saber não faz diferença quando não é praticado. Quando você acha que sabe e você não faz, você se engana. É um grande engano. E pior do que isso, você sai falando pra todo mundo, né? Quando alguém toca no assunto, você é o primeiro a dizer, eu sei, eu entendo isso aí. Já aprendi, já sei como é. Tá, e você já fez? Qual é o resultado que você tem? Como é que eu posso saber que funciona isso? E aí você não tem o que dizer, porque você não sabe se funciona, você não experimentou. Não é verdade? Eu atendo várias pessoas, diversas pessoas. E porque eu sei que o processo e o método que eu aplico nas pessoas funciona? Porque elas conseguem a transformação que elas querem. Eu tenho diversos casos de sucesso. De pessoas que já entraram no processo, passaram pelo processo e conseguiram chegar do outro lado totalmente restaurados. Então eu estou falando aqui daquilo que eu tenho experiência para falar para você. Então você não precisa ser prisioneiro da sua mente. Você não precisa viver sofrendo por causa de sentimentos que você acredita que eles são reais. Porque nem sempre eles são, não é verdade. O fato de você sentir não quer dizer que você seja. Não. A sua mente está apenas jogando para você aquilo que ela recebeu. Agora é você quem tem que tomar uma atitude. Pensamentos vão vir na sua mente o dia inteiro e que poderão se tornar em sentimentos. Tem gente que fala, nossa, hoje eu levantei e hoje eu não tô bem. Pronto, ela decidiu, não tô bem. É diferente da pessoa que levanta, retém um sentimento negativo e diz, nossa, que sentimento ruim, não é bom. Mas eu não quero esse sentimento. E a pessoa já começa de manhã a trabalhar para que aquele sentimento saia da mente dela, saia das emoções dela. Então não vai demorar muito, 1 hora, 2 horas, acabou, ela tem o resto do dia bom, sem problema nenhum. Então sou eu quem decido o que eu sinto e o que eu não sinto, sou eu quem decido. Não é a minha mente que se enche de sentimentos negativos e eu simplesmente aceito, certo? E isso é real, isso acontece com a pessoa quando ela decide. Agora vamos lá, vamos ser sinceros, muitas pessoas conseguem sozinhas, outras não. Outras precisam aprender desde o beabá, pegando ali na mão da pessoa e mostrando para ela o passo a passo para ela conseguir. E quando você entende que não consegue sozinho e busca ajuda e faz, você consegue. Porque aquilo que eu não consigo fazer sozinha, eu realmente preciso de um profissional me ajudando. E é esse o meu trabalho, é isso que eu faço. Eu ajudo pessoas, eu sou especialista em ajudar pessoas a ressignificar a mente, a reaprender aquilo que é necessário para que possam ter uma vida saudável e feliz. Siga o que eu estou lhe dizendo.
Aprenda que você não precisa ser escravo dos seus pensamentos. Eles não precisam te destruir e não vão te destruir se você não permitir. Agora, para isso não acontecer, você precisa tomar uma atitude. E a primeira atitude é: eu estou entendendo e eu quero praticar. Tá certo? Pratique como? Troque o pensamento, substitua o pensamento. Para isso, alimente sua mente, alimente o seu corpo de alimentos saudáveis. Tenha novas atitudes, desenvolva uma atividade manual que você possa fazer. Se torne criativo e tudo vai dar certo para você. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo hoje. Um beijo e até semana que vem. Semana que vem estaremos de volta às 3 da tarde para juntos conversarmos sobre outros temas importantes e necessários para desenvolver a inteligência emocional. Tá ok? Tchau, tchau e até a semana que vem.